Mundo Nerdovski! Agora todo mundo aqui naquela fissura que falta uma semana para estrear Vingadores Guerra Infinita. O Gabriel não tá saindo do lugar direito com ansiedade, tá fazendo xixi e cocô no mesmo lugar, tá usando fralda geriátrica, não tá comendo direito, tá todo babado. E olha que ele nem de Marvel ele gosta. Ele é um cara que prefere a DC. Gabriel, você quer cerveja hoje? Se não for regular a cerveja... É porque essa garrafa aqui ela é um pouco maior, eu vou colocar sem colarinho pra mim e eu tenho um copinho pra você aqui também, tá? Pera aí. Tó, um golinho de cerveja pra você. Porra, meu! Pega o seu golinho de cerveja. Caramba, é só um shot. De nada. 10 anos de universo Marvel no cinema, né? O universo cinematográfico Marvel. Lembrando que o universo cinematográfico Marvel não significa os filmes da Marvel no cinema, porque antes do universo cinematográfico Marvel de fato começar, a gente já tinha visto Blade, a gente já tinha visto X-Men, a gente já tinha visto Homem-Aranha, Quarteto Fantástico, Motoqueiro Fantasma, o Justiceiro, aquele lá com o Thomas Jane e o John Travolta. Mas tudo mudou 10 anos atrás, em 2008, quando a Marvel, depois de pegar uma grana de investidores, eles decidiram se lançar como estúdio. O marco zero do universo cinematográfico Marvel, então, foi Homem de Ferro. E não foi ao acaso, né? Foi uma coisa pensada em diversos fatores. Primeiro porque a prata da casa não estava na casa. Homem-Aranha, que é o personagem mais famoso da Marvel, era da Sony, e Homem de Ferro foi escolhido porque ele podia ser vendido como ficção científica, ou seja, não tinha muito backstory que envolviam outras coisas da Marvel. Como brinquedo, as crianças achavam muito bacana o robozinho do Homem de Ferro, né, o homem com armadura. E é claro que não foi um caminho sem percalços, porque Homem de Ferro começou a produção basicamente sem roteiro, e todo mundo tava assim, cara, o Downey é um ator que a gente não confia muito não, esse cara não vai dar certo. Eu acho que não existiu ninguém mais perfeito para ser o Tony Stark do que o Downey, e talvez por não ter um roteiro fechado e ele tenha criado muito da personalidade do Tony Stark no set, ele ficou muito mais natural e muito mais perfeito para ser o Tony Stark. A cena pós-créditos que surgia o Samuel Jackson como Nick Fury falando, você acha que você é o único super-herói do mundo, mas você agora faz parte de um universo muito maior, ela foi criada como não vou dizer uma brincadeira, mas como um agradecimento aos fãs que entendiam que talvez o Homem de Ferro fizesse parte de uma coisa muito maior. I'm here to talk to you about the Avenger Initiative. Homem de Ferro foi filmado ao mesmo tempo de O Incrível Hulk, com o Edward Norton, que também faz parte do universo cinematográfico Marvel. E no Hulk a gente já vê outras sementes plantadas para a criação desse universo. Então aparece a S.H.I.E.L.D., que tinha sido mencionada no filme do Homem de Ferro inteiro. E, obviamente, a coisa mais evidente é o próprio Robert Downey Jr. surgindo numa cena, ainda não era uma cena pós-créditos, né, mas logo depois que o filme encerra, como Tony Stark conversando com o General Ross e falando sobre uma equipe que ele talvez estivesse entrando. If I told you we were putting a team together, who's we? Esse plano entrou de fato na prática em Homem de Ferro 2. E Homem de Ferro 2 foi um filme que ele é menos um filme individual e mais um ponto de partida para expandir o universo. Então, S.H.I.E.L.D. está muito mais presente, com o Samuel Jackson como Nick Fury. A Viúva Negra é apresentada no filme e o filme encerra com já uma piscadela óbvia para a aventura seguinte da Marvel, que é Thor, né? Então, foi inaugurado de fato aquela parada de ter uma cena pós-créditos, de fato, que a gente entendia que já era esse universo em construção. Quando Thor e Capitão América, o Primeiro Vingador, estrearam em 2011, as peças já estavam todas no lugar. Thor foi aquele ponto de que, se der certo, não tem mais volta, porque Hulk e Homem de Ferro se justificavam como ficção científica. Thor, por outro lado, ia para um lado muito mais cósmico da Marvel, que talvez o público não tivesse muito preparado para embarcar, a não ser que o estúdio já estivesse preparando o caminho como parte de uma coisa muito maior. E logo depois veio o Capitão América, o Primeiro Vingador, que talvez seja o ponto de partida total desse universo compartilhado. A Marvel optou por fazer um filme de época, e quando ele termina, em vez de ter uma cena pós-créditos, eles tinham já um teaser de Vingadores que estreia ano que vem. Gentlemen,
You're up. Eu conheço as pessoas da Marvel desde que eu fui nas filmagens do primeiro X-Men em 2000. Eu sempre mantive contato com o Average, principalmente com o Kevin Feige. E nessa época, em 2005, o Feige já falava que eles queriam se lançar como estúdio com o Homem de Ferro e talvez ampliar para Vingadores, que era um plano muito ambicioso na época, o que foi concretizado em 2012. O que talvez ninguém esperava era o tamanho que Vingadores ia ter, porque o sucesso do filme foi tão gigantesco e tão inesperado, e o filme foi tão bom que o público aprendeu que a Marvel era uma marca que podia ser associada como a Disney, como Star Wars, que era associada a um tipo de cinema e um tipo de personagem, e Vingadores marcou o fim dessa primeira fase da Marvel, mostrando que eles tinham conseguido, com muito sucesso e com mais de $1 bilhão de bilheteria, de fato criar um universo coeso. Logo depois veio Homem de Ferro 3, que faturou mais de $1 bilhão também, e que é um filmaço que muita gente não gosta. Eu não entendo porquê, na verdade, porque é um filme que desenvolve a personalidade do Tony Stark de uma forma muito brilhante. A Marvel deu uma escorregada, talvez, em Thor: O Mundo Sombrio, que serve para poder ampliar a percepção do que era o Thor, mas a coisa deixou de ser brincadeira com Capitão América: O Soldado Invernal. Foi quando a Marvel conseguiu fazer uma narrativa que funciona como filme individual, ao mesmo tempo que entende que faz parte de uma engrenagem muito maior, e ao mesmo tempo que eles não têm medo nenhum de ruptura e medo nenhum de surpreender o público das formas mais absurdas possíveis. Talvez surpresa maior tenha vindo no filme seguinte, que foi Guardiões da Galáxia. E, de novo, foi a Marvel saindo da sua zona de conforto, embarcando numa jornada estilo Star Wars, usando um tom muito mais cômico e dando tudo certo. Muita gente que gosta de cinema fala que a Marvel não é legal, porque a Marvel é muito piadista, a Marvel é muito zoeira. They call themselves the Guardians of the Galaxy. What a bunch of a-holes. O humor humaniza todos os personagens e todas as histórias, e nunca esse humor prejudica os heróis em relação ao seu heroísmo. E Guardiões da Galáxia talvez seja o melhor exemplo, porque é um filme mega zoeiro, mega leve, com um tom mega de brincadeira, mas na hora que a coisa pega e que o universo está em jogo, a coisa pega, o universo está em jogo, e é uma cena emocionante até. Foi seguido de Vingadores: Era de Ultron, que é um filme um pouco esquizofrênico, porque ele tem pedaços que o Joss Whedon queria muito contar uma história e pedaços que a Marvel pediu para ele inserir para poder ampliar a história de Thanos e das Joias do Infinito. Mas ele desvia o filme para um caminho tão bizarro e ajuda tanto o personagem do Thor que, revendo, eu não me incomodei tanto assim. Eu acho que o filme tem problemas, talvez um pouco de ritmo e tal, mas nunca problemas estruturais. A segunda fase da Marvel terminou com Homem-Formiga, que é engraçado. Homem-Formiga é um projeto que a Marvel tinha na mão lá no começo. Então, os 3 primeiros filmes da Marvel seriam Homem de Ferro, O Incrível Hulk e Homem-Formiga. Ele começou a ser desenvolvido pelo Edgar Wright, e nesses 7 anos de desenvolvimento, a visão que o Edgar Wright tinha para fazer o filme não se alinhava mais com a visão que a Marvel tinha como universo. E o filme foi dirigido pelo Peyton Reed e é muito legal, é muito engraçado. Marcou o fim da segunda fase da Marvel. O primeiro filme da terceira fase da Marvel foi Capitão América: Guerra Civil. E Capitão América: Guerra Civil, embora tenha um certo humor na sua estrutura, ele é um filme muito mais sério, porque ele coloca coisas do mundo real refletidas na fantasia de uma forma muito bacana. O choque de ideologias do Capitão América e do Homem de Ferro em relação aos heróis terem que se registrar e obedecer ao poder da ONU faz um dilema que poucas vezes o cinema de entretenimento consegue colocar, porque nenhum dos lados está errado, né? Você é Capitão América ou Homem de Ferro? Team Cap. Por quê? Porque eu gosto dele mais. Basicamente é isso, você se alinha com quem você gosta mais, mas os dois lados tinham uma razão de ser. Eles colocaram na história, de uma forma muito orgânica, o Pantera Negra e reintroduziram o Homem-Aranha no cinema dentro do universo cinematográfico Marvel. Hey everyone. E no mesmo ano, a Marvel abriu uma nova fronteira dentro dos seus personagens, que foi com o Doutor Estranho. Então, eles já tinham o pé muito no chão com o Homem de Ferro, com o Capitão América e tal. Eles abriram um lado cósmico com Thor e escancarado com Guardiões da Galáxia. E Doutor Estranho serviu para levar também ao cinema um lado mais místico da Marvel. Guardiões da Galáxia Volume 2 ampliou a história espacial da Marvel, sem ter que mexer de novo com esse conceito de Joias do Infinito, mas apresentando elementos que a gente vai ver mais na frente
no que vão dar. Homem-Aranha voltou de fato em um filme solo chamado De Volta ao Lar. E o legal de Homem-Aranha, De Volta ao Lar, é que o vilão do filme não era tipo um cara querendo o domínio global, ou era um ladrão querendo dinheiro. Homem-Aranha humanizou muito mais o universo Marvel. E o ano terminou com... Nossa, deu um reboot no meu HD aqui, né? Foi seu cérebro falando, foda-se, tô indo embora. Cadê? Dessa merda. E o ano terminou com Thor Ragnarok, que teve um tom cômico muito legal e muito adequado e muito perfeito à evolução do personagem. Eu acho que, embora tenha sido bem-humorado, Thor nunca deixou o heroísmo dele de lado. Daí o ano começou com Pantera Negra e foi um fenômeno absurdamente arrebatador que ninguém esperava. É o maior filme da Marvel e que também foi importante para dar mais um passo dentro de diversidade, dentro de lugares e temas que a Marvel quer tratar. Nesses 10 anos, e a gente lembrando de todos esses filmes que eu falei agora, a gente vê uma diversidade de temas e de tom e de personagens e de finalidade, ao mesmo tempo que existe uma coesão que liga todos esses filmes de um jeito muito bacana e que tudo vai culminar agora com Vingadores Guerra Infinita, que traz todos esses 10 anos de conflitos, de personagens, de histórias, de evolução, de arco dramático, de narrativa, em um filme só, que vai ter 2 horas e meia, porque senão não dá, né? E é uma tentativa que é impossível ela ser copiada por outros estúdios até agora, pelo menos nenhum conseguiu. Fazer isso que a Marvel fez exige planejamento, um pouco de sorte também e de confiança, não só nos personagens, mas nos criadores. A gente vai ver agora com Vingadores Guerra Infinita o que vai acontecer com o futuro desse universo. E a gente vai assistir um dia antes de vocês. Né, Gabriel? Eu vou. E eu não vou? Talvez você morra, né? Porque você tá muito velhinho. Ah, mas eu acho que eu me seguro até lá. Nos anos 90, uma das histórias mais polêmicas do Homem-Aranha foi a saga do clone, que se estendeu por alguns anos e que criou situações horrorosas na série e que acabou muito mal no fim das contas. Bizarramente, essas histórias dos clones foram retomadas agora num arco chamado Conspiração dos Clones, que começou a sair nos gibis de linha do Homem-Aranha agora da Panini, e é uma história muito da hora. Eu não vou entregar muito o que acontece, mas digamos que nada de que você conhece do Homem-Aranha vai ser igual depois dessa saga. Então, personagens que você achava que estavam desaparecidos vão voltar, e ela é muito bem escrita pelo Dan Slott, né, que é o roteirista do Homem-Aranha. Então, vai lá na Comics, procura o gibi mensal do Homem-Aranha e acompanhe a Conspiração do Clone, que de história mensal da Marvel é da hora. É uma das mais legais que eu li nos últimos tempos. Terminou até antes. Gostou que eu terminei um pouco antes? Você ficou feliz? Não, tem que terminar na hora. Desculpa, Gabriel. Esse foi mais um Mundo Nerdovski e eu estou vestindo a minha contragrife e o Gabriel esqueceu de falar, tira o casaco. Você como produtor tá tipo um zero, né? Mas você tá com frio, né? Você tem que me lembrar dessas coisas, Gabriel. Peço a vocês para você dar um like nesse vídeo, para você se inscrever no canal se você gostou do que viu. A gente vai ter mais conteúdo semana que vem, é isso, Gabriel? Sim! Semana que vem, então... 2 vídeos por semana. A partir da semana que vem... Participe também inscrevendo-se nas nossas redes sociais, inscrevendo-se no nosso Instagram principalmente, segue no Facebook, que lá além do Mundo Nerdovski, eu também coloco coisas do blog e coloco coisas do blog basicamente, né? E eu ia falar mais alguma coisa, mas eu não lembro o que, Gabriel. E venha ser mais um habitante do Mundo Nerdovski. O pessoal tá fazendo hashtag.